A paz do Senhor, professores! Estamos iniciando mais um trimestre. Que coisa boa ter você por aqui no nosso EBD em Síntese Podcast Pré-Adolescentes. A paz do Senhor, Gildson, a paz do Senhor, Mãe Leide. A paz do Senhor, Gildson, a paz do Senhor, Juliane. Glória a Paz do Deus Senhor, por isso, né? Mais um trimestre. Paz do Senhor, professoras. A paz do Senhor. E essa nossa nova lição, né, vai falar sobre um tema que é complexo e muito importante para os nossos dias, né? Essa lição ela vai tratar aí sobre a escatologia, né, o estudo dos últimos tempos. Essa lição é muito importante, né, para a nossa vida cristã, né? Nós vemos que a cada dia nós estamos vendo os últimos sinais, né, se cumprindo. E tudo colabora para a vinda de Cristo, que já está próxima, não é, irmã Leide? Sobre o É que nós vamos verdade. conversar esse trimestre. Esse trimestre está bem complexo. Bem complexo, mas bastante proveitoso, né? Uma lição muito gostosa de estudar. A segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro, né? Quem ainda não está em posse da lição, é essa liçãozinha aqui que nós vamos estudar, né? Vamos estar estudando durante esse trimestre. E o tema, como a irmã Juliana já falou, né? É a escatologia. A escatologia, né, bíblica, nós podemos estudá-la, e ela está dividida, né, em duas dimensões, tempo e segmentos, né? Tempo a respeito das profecias que já se cumpriram, as que estão se cumprindo e as que ainda vão se cumprir, né? E também em relação ao segmento, tem profecias que são exclusivamente para a igreja e profecias que são profecias lançadas para a igreja e profecias que são exclusivas, né, individualmente para nós, quanto membros do corpo de Cristo. E aí nós vamos estudar, né? A nossa primeira lição vai ser uma visão geral a respeito, né, das profecias, aquilo que já se cumpriu, vamos ouvir um pouquinho, né, estudar um pouquinho sobre aquilo que já se cumpriu e o que ainda, né, o que estamos vivendo nesse momento, uma visão geral sobre esse panorama, que esse é o início da lição, mas também durante a lição, né, a lição, toda a revista, ela está dividida em 4 etapas, né, que é a escatologia inaugurada, a escatologia futura, as profecias que são para a igreja e as profecias que são para o homem, para vivermos de forma individual e preparado diante de Deus, né? Então, esse é só um panoramazinho para a gente entender mais ou menos o que é que vamos enfrentar durante esse trimestre, que estejamos, né, fortalecidos, que estejamos preparados, orando sempre, porque é um tema bastante complexo, né, mas que é necessário para este tempo, porque os pré-adolescentes precisam estar preparados para a vinda do Senhor, né? Eu queria só deixar um verso, né, para nós iniciarmos a nossa lição, que está lá em 1 Pedro, vai ser feita a leitura, né, da palavra, mas para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E o Senhor, ele esteja conosco durante esse período, durante esse trimestre, né? Já oramos por isso, mas que, acima de tudo, o Senhor se faça presente nas nossas aulas e que nós possamos alcançar professores, alunos, nesse processo, né, de ensino, de mais um processo de ensino que vamos viver. É importante que os nossos alunos estejam alinhados à doutrina, né, a nossa doutrina, a doutrina que nós cremos, já indico que para os professores, para o processo de aprendizagem desta lição, uma lição bem importante que já foi ensinada para os jovens, acho que Gilson já conhece, né, que é a Jesus Cristo voltará, que foi comentado pelo pastor Odilo, Reinaldo Odilo, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Né? É um livro de apoio muito importante, tá certo? Também, né,
um livro de apoio bem importante que tem ajudado bastante a clarear, né, o tema da escatologia pentecostal, do pastor Edras Cabral de Melo. Bem importante essa leitura aqui para esclarecimento da lição. E também o livro de teologia sistemática, né, pentecostal, também tem sido um livro que tem dado suporte, tem dado apoio para esta lição, que ela é bem complexa, né, mas muito importante para o nosso tempo. É um tema em que nós precisamos, é o principal tema da igreja. É por isso que nós servimos a Cristo, né? Esperando por este dia glorioso em que ele voltará para buscar a sua igreja, onde nós passaremos acho que é a maior experiência que o crente vai viver ainda na terra. Os que estão vivos, né, serão arrebatados em corpo glorioso, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, mas nos encontraremos todos com o Senhor nos céus, e é para isso que nós estamos servindo a Ele. E aí, a partir desta lição, nós vamos ter todo um estudo sistematizado, né? A partir dessa lição, tudo bem sistematizado, tudo muito organizado, para que não caiamos em contradições, né? Porque cada teoria bíblica, né? Porque são várias, cada teoria tem a sua, acredita em uma linha diferente da escatologia, mas a nossa, né? A linha em que nós cremos, a linha que nós defendemos é a escatologia pentecostal, né? E aí, durante o trimestre, nós vamos esclarecer por quê, porque tem todo um processo bíblico que precisa ser respeitado, e a doutrina assembleana, ela crê em toda a estrutura bíblica, né, que fala a respeito do final dos últimos acontecimentos, né? E alguns dizem que não, alguns dizem que é pré-milênio, outros dizem que é pós-milênio, uns dizem que nós vamos passar pela tribulação, outros dizem que não vamos passar pela tribulação, mas nos acompanhe durante o trimestre e você vai descobrir, né, pouco a pouco, porque a gente não pode dar o spoiler de tudo, né? Tem que ser pouco a pouco. Pouco a pouco nós vamos esclarecendo, né, e vamos chegar lá e vamos apresentar para vocês exatamente qual é a linha teológica a respeito da escatologia que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, defende e que nós cremos e confessamos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã Eleide. Muito importante esses auxílios, né? Nós realmente vamos necessitar de alguns auxílios, principalmente esse trimestre, né? Porque a escatologia é um tema bem complexo e nós vamos tentar aqui abarcar, né, nessa lição muitos temas, né, da escatologia que talvez não sejam tão simples, né? Às vezes não é tão simples nem para a gente compreender. Nós precisamos compreender e passar também para os pré-adolescentes. Então, é muito importante nós termos segurança do que estamos falando, né? Nós termos subsídios, né, para estarmos falando sobre esse tema. E hoje, né, nós vamos abrir essa lição com a lição de número 1, que tem por tema a palavra dos profetas sobre as últimas coisas, né? O nosso texto base está lá em 1 Pedro 1, do 9 ao 12, e a Bíblia diz, em Mateus 24, 35, que diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Amém. As palavras de Cristo, né? Elas ficarão para sempre. E por que crer nessa palavra? Por que acreditar na Bíblia? Não é verdade? Primeiro, porque nós cremos que a Bíblia ela é a infalível e a verdadeira palavra de Deus, né? E segundo, porque nós podemos observar, né, através do cumprimento das profecias, né? Existem algumas profecias que ainda estão por vir, mas existem profecias que já se cumpriram. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre algumas profecias que já se cumpriram, logo no nosso primeiro tópico.
não é? Então, nós temos aí as profecias que se cumpriram, né? As profecias do Antigo Testamento. Nós vamos ver que o Antigo Testamento, ele não é algo separado do Novo, distante do Novo, não, né? Eles estão ali relacionados e desde o princípio, o mesmo não é só o Novo Testamento que vai trazer sobre Cristo, né? Nós vemos Cristo em todo o Velho Testamento, né? Como está lá escrito em João, que ele era desde o princípio era o Verbo, né? E o Verbo se fez carne, e ele era já desde o princípio, né? E tudo foi feito junto a ele, com ele, por ele, para ele, né? Então, nós vamos ver que Cristo ele está lá desde o princípio, desde quando Adão e Eva pecaram e se distanciaram do Senhor. Há uma promessa que é dispensada, né? Que do ventre da mulher iria sair um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então já era aí uma profecia de que Cristo viria, né? Então o Novo Testamento ele vai nos trazer aí profetas, juízes, reis. Nós vamos ver que todos esses homens eles buscaram fazer a vontade de Deus, mas ainda não eram o homem perfeito, né? O Salvador que o nosso Deus ainda iria enviar. O Salvador ele é apenas revelado no Novo Testamento, né? Quando Cristo ele desce para nos trazer a salvação. Então, Amém. no Antigo Testamento nós temos já, né, as profecias do nascimento de Cristo, né? Como seria esse nascimento, né? Ele nasceria de uma virgem. Temos também a localidade da onde sairia, né? Aonde nasceria? Na cidade de Belém. Então, como é que pode o profeta, né, saber isso, né? Tantos anos depois, né? São 400 anos. Isaías, 700 anos. Isaías, 700 anos aproximadamente. 700 anos. Desculpa, 700 anos aí de distância e Isaías já sabia disso tudo. Como é que ele sabia, né? Porque o Senhor, né, o revelou e são as profecias, né? E Isaías ele profetizou, mas ele não viu essa profecia, né, se cumprir. E as pessoas que ouviram aquela profecia não viram ela se cumprir, né? Mas com o passar dos anos, sim, Deus cumpriu a sua promessa, né? Então, nós vamos ver que o que Isaías descreveu, né, que o Senhor ele nasceria de uma virgem e assim foi feito. Aí nós temos o profeta Miqueias, né, que vai descrever o local do nascimento de Cristo, né, a cidade, né, que seria em Belém, também foi cumprido. Nós vemos como Jesus ele iria se transportar, como é que ele ia aparecer, né? Que é a questão de que ele viria montado em um jumentinho, né? No qual ninguém havia ainda montado. Então, são fatos muito específicos e quando nós vemos, nós nos maravilhamos, porque É verdade. Passado esse tempo todo, né? E a promessa de Deus, ela se cumpriu exatamente como havia sido profetizado. E por fim, né? A morte de Cristo, né? Que foi revelada a Daniel, né? Que ele seria morto injustamente, né? Isaías também, né? Considerado o profeta messiânico, também traz essa realidade da morte de Cristo, do quanto ele ia padecer mudo, né? Calado Isso. como ovelha muda. Então, tudo isso foi retratado na palavra de Deus. E é assim que nós vemos que ela é verdadeira, é assim que nós cremos que ela é verdadeira. Porque aquilo que foi revelado através da Bíblia, através da palavra, tem se cumprido, né? O Velho Testamento já é nós já podemos ter um panorama de profecias que se cumpriram através da vinda de Cristo. Então, o Novo Testamento já vai ser esse cumprimento dessas promessas. Então, tudo aquilo que foi descrito no Velho, o Senhor cumpriu no Novo Testamento através da vinda de Cristo, né? E agora
nós estamos esperando, né? Nas promessas que estão dispensadas no Novo Testamento, né? Então, a partir de agora, nós vamos ver o que o Senhor Jesus ele dispensou, o que nós estamos esperando enquanto igreja, o que nós devemos esperar para o futuro. Será que nós devemos esperar que as coisas melhorem diante daquilo que está escrito na Bíblia? Né? Será que nós teremos tempos melhores? Que a Bíblia nos diz sobre o que há de vir, não é verdade? A gente pensa assim no tempo de hoje, né? Será que ainda tem alguma coisa boa para acontecer, né? Nada, nada mais acontecerá de bom, né, não, Gilson? Viu? Mas então, Gilson, o que é que nós devemos esperar? E o que é que tem revelado para a gente aí no Novo Testamento? Pronto, vamos lá. Essa é a parte da escatologia que torna ela um tanto complexa, porque a gente lida com coisas que não aconteceram. A parte da escatologia que já se cumpriu, o que já foi inaugurado, a gente consegue lidar um pouquinho, mas com facilidade, porque a gente já consegue pegar, né? Já consegue ver, já consegue sentir, mas o que é muito futurista, aí entram várias especulações, interpretações, é por isso que torna complexo. Mas, antes de eu falar das coisas que vão acontecer, né, das profecias que não se cumpriram ainda, estava achando aqui muito interessante, Juliana explicando as profecias que se cumpriram, e uma certa feita, eu li que a probabilidade para isso acontecer, né, de alguém profetizar com 700 anos antes de Cristo, que ele viria de uma virgem, outro profeta dizer que ele nasceria de Belém, outro dizer que ele iria entrar, né, em cena montado num jumentinho, né, falar acerca da sua morte, das injustiças e outros detalhes. A probabilidade de ser a mesma coisa que você pegar uma grande enciclopédia, cortar essa enciclopédia por letras, cada palavrinha por letra, subir num grande penhasco e jogar lá de cima para baixo, e quando você descer, tá a enciclopédia bem bonitinha, do jeito que você pegou ela no início. É a mesma coisa. Ou seja, somente Deus para fazer um negócio desse, né? Somente a inspiração de Deus por detrás nessas profecias e nos cumprimentos delas. E é isso que nos dá, de certa forma, segurança para as profecias que ainda não se cumpriram. As profecias que já se cumpriram nos dão firmeza, nos dão a segurança de que as que não se cumpriram ainda vão se cumprir. O fato de Jesus ter vindo a primeira vez e ter feito tudo o que ele deveria fazer, ter realizado o que ele veio para cumprir, nos dá uma certeza e uma segurança em nossos corações de que ele virá uma segunda vez, né? Para alguns, já está demorando, já passou, é algo que os nossos avós, né, bisavós falaram e não vai se cumprir, mas nós temos essa certeza. Né? Tem os que Como ele nem creem veio, mais. como ele veio na primeira vez, assim como ele veio na primeira vez, ele vai vir na sua segunda vinda. Eu fico imaginando, Gilson, são as pessoas que ouviram, né, essas profecias, né, de Isaías, de Miqueias, Do mesmo e jeito. outros, né, eles esperando esse tempo todinho, não vai se cumprir, acho que não vai se cumprir, né? E alguns morreram, Mas né? Como você falou, morreram. algumas pessoas morreram e cadê o que ia nascer da Virgem? Cadê o que ia nascer em Belém? E pessoas, 700 anos depois, né? Tantas gerações para frente, viram. Né? Da mesma forma é com a gente. Né? Da mesma forma é com a gente. Só que aí existem profecias. Oi. Durante o período profético, né? Isaías, Miqueias, Naum, Joel, Zacarias, todos que falavam, né, alguma coisa a respeito de Cristo, eu acredito que eles ainda esperavam por aquilo.
Mas entre uma coisa e outra, houveram 400 anos de silêncio. Silêncio profético, não havia profecia, né? Mas, mesmo assim, nenhuma daquelas palavras caíram por terra. Todas elas se cumpriram minuciosamente, com riqueza de detalhes. O que eu acho extraordinário assim, na palavra é a riqueza, né, de detalhes com que a palavra se cumpre de uma forma incontestável. Outro dia eu ouvi essa palavra da parte do Senhor, ele diz assim, eu sou assim, Eleide, quando eu faço, eu sou incontestável. Essa foi a palavra que o Senhor me disse, e é dessa forma, né? De forma incontestável, ele cumpre todas as suas palavras, e eu creio que vai ser assim, do jeito que está escrito, para o nosso tempo. Isso mesmo. Então, essas profecias que já se cumpriram, elas nos dão uma segurança muito firme de que o que não aconteceu ainda vai acontecer. A lição destaca algumas dessas profecias que não se cumpriram. Talvez a maior seja a do novo céu e nova terra, né? Nós temos essa promessa tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de que Deus há de fazer na sua vinda, a vinda do seu Filho, novo céu e nova terra. Como isso vai ser? Talvez quando a gente estiver lá, a gente consiga, olha, eu imaginei correto, ou, meu Deus, foi acima do que eu tinha projetado. Mas essa é uma grande promessa que nós temos, né? Nós ainda estamos nesse velho mundo, marcado por dor, marcado por tristezas, por injustiça, manchado pelo pecado. Mas na segunda vinda de Cristo, depois que todo o projeto escatológico se cumprir, nós passaremos uma eternidade no novo céu e na nova terra, né? Já com um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, onde desfrutaremos de paz e de alegria perpétua na presença de Deus. Mas isso é algo que a gente ainda não vive no momento, né? No momento, como o Mandete falou, a gente só espera o quê? Daqui para frente, para a gente não se frustrar, que as dificuldades aumentem, que as lutas aumentem, que as perseguições aumentem, que a desordem na sociedade aumente, que o caos, né, vá crescendo e tomando conta cada vez mais da sociedade do mundo em que vivemos. Mas nós temos essa promessa de que um dia nós vamos habitar e para todo sempre no novo céu e na nova terra. Existe uma outra profecia que não se cumpriu, que é a do julgamento final. Todos os seres humanos vão passar por um julgamento. Todos os seres humanos, todos os homens e mulheres, de todos os tempos, de todos os lugares, vão ser julgados diante do tribunal do Senhor. É isso o que me chama a atenção, porque pessoas que hoje, né, não consideram Deus, não acreditam em Deus, zombam da vinda de Jesus, como Paulo escreveu, um dia vão ter que confessar, querendo ou não, né, de forma voluntária ou não, que Jesus Cristo é o Senhor. Né? No grande tribunal, todos eles vão ter que, diante de suas consciências e diante do que estão vendo, afirmar que, de fato, Jesus é Deus, ele é o Senhor, e quem estava com a verdade eram os crentes, né? Que foram perseguidos, que foram mal compreendidos, que foram zombados, que foram motivos de piadas, né? Pessoas, eu já escutei muito isso, né? Pessoas dizendo, os crentes acreditam na mentira, depositam a sua confiança numa mentira, e existem até congressos, né? Em canais fechados passa muito isso, congressos do ateísmo, onde eles zombam dos cristãos, dizendo, nós estamos esperando Jesus voltar, já faz 2000 anos, eles vão esperar mais quantos anos e ficam zombando, só que um dia essas mesmas pessoas vão ter que ver Jesus ressurreto, a gente glorificado e eles sendo julgados por terem rejeitado o Filho de Deus. Porque essa é uma promessa. Existe uma promessa, uma profecia para o novo céu e para a nova terra, mas existe uma também
para trazer julgamento a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas individualmente, né? Na certa feita eu escutei um professor de química e de biologia, também um cientista, que ele é cristão e na faculdade ele defendendo a fé, e um camarada disse assim, me prove que você está certo no que você fala. Aí ele disse, daqui a 40, 50 anos, a gente vê quem está certo e quem estava errado. Ele disse, como assim? Você está dizendo que daqui a 40, 50 anos o mundo vai se acabar, o Jesus vai voltar, você está decretando algo? Ele disse, não, muito provavelmente pela minha e pela tua idade, daqui a 40, 50 anos nós vamos estar mortos. Então, quando a gente morrer, a gente vê quem estava com a verdade, né? E nós sabemos que isso vai acontecer, na verdade, no julgamento final. Julgamento final. Todos os povos vão ser julgados, cada indivíduo vai ser julgado. Uma questão importante é que Jesus falou que algumas coisas iriam acontecer antes da vinda dele. Ele nos deu sinais. E esses sinais são rumores de guerras, fome, catástrofes naturais, doenças. Nós vivemos um agora a nível mundial, né, o Covid-19. Quem imaginava isso em 2020, quando começou? Quem imaginava isso? Né? E hoje nós estamos ainda tendo sequelas dessa doença que E Jesus já novas tinha variações. falado. Com variações, e já tem gente E falando novas de variações. outras coisas, que a gente fica, meu Deus, será que isso é verdade? Será que não é? Mas tudo isso Jesus já tinha falado para os seus discípulos e ficou para a gente no sermão profético, escatológico, né? Que está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Agora, o que é interessante ali é que Jesus disse assim, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês não se preocupem, porque é só o princípio das dores. Né? É o início das dores, não é o fim. E Jesus, como um grande professor, e aqui eu encerro a minha palavra. Jesus, como um grande professor, ele se utilizou da gravidez de uma mulher, do que ela sente, para falar acerca da sua vida. Assim como a mulher, né, irmã Leide tem filhos, Juliane está grávida, né? Assim como a mulher, assim que sabe que tem filho, começa a sentir dores de contrações, né, como a gente fala. E à medida que o tempo vai passando, essas dores de contrações vai aumentando até chegar o dia de dar à luz, né? Do mesmo jeito é em relação à vida de Cristo. Ele falou que esses sinais eles iriam aumentando com o tempo, passar do tempo. Quando estivesse no momento certo, que esses sinais estivessem bem intensificados, aí sim ia chegar ao fim. Então, tudo isso que está acontecendo, a gente vê desde quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo foi derramado. Guerras a gente vê desde a época de Jesus, fomes a gente vê desde a época de Jesus, catástrofes naturais desde a época de Jesus, doenças desde a época de Jesus, mas a ideia é, à medida que o tempo vai passando, as dores de contrações vão aumentando. Quando chegar, trazendo uma linguagem bem humana, nos 9 meses, né? 9 meses, aí fevereiro, né? Juliana, é fevereiro? Eu acho que é fevereiro. Quando chegar fevereiro, né? Tempo exato, aí o menino nasce. No nosso caso, Jesus volta, né? Então, Jesus nos deu esses sinais para a gente ficar alerta. Esses sinais nos servem como parâmetros da vinda dele. E o que está acontecendo nos nossos dias não precisa nem a gente falar. É só a gente ligar a televisão, mexer no celular, entrar na internet, que a gente vai ver. Todas as profecias aí que vão se cumprir, nós temos plena convicção de que elas vão, porque os sinais estão como evidências para a gente ter essa certeza. O que foi cumprido, amém. O que não foi, a gente pode esperar, porque assim como as profecias que já se cumpriram, a gente consegue ler sobre elas hoje, nós vamos vivenciar todas as outras profecias também cumpridas na vida da igreja e de todo o mundo. Sim, sim. É dessa forma mesmo, né, que as coisas têm evoluído. E, assim, pegando
um pouco isso que você falou, eu quero só trazer aqui uma referência do livro, né, do pastor Reinaldo Odilo, né, que ele faz aqui ele traz uma informação a respeito, né, desse movimento. Ele diz assim: Jesus alertou no sermão profético que antes da sua vinda sobreviriam fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Essa citação que ele traz aqui é de um livro que ele mesmo escreveu no ano de 2017. Ele diz assim: isso denota a abrangência do juízo que pairaria sobre a humanidade nos últimos anos. A revolta da natureza causou grande destruição. Acredita-se que o número de terremotos no século XX foi superior ao total de terremotos de todos os tempos, em que entre 2000 e 2010. Os sinais se intensificando. Conforme o conceituado órgão norte-americano, aconteceram mais de 200.000 terremotos por causa mais de 200.000 terremotos. Por causa dos terremotos de 2004, 2010, 2011, 2015, somados, aproximadamente 500.000 pessoas morreram, perderam a vida, com Cristo ou sem Cristo. Alguém partiu para a eternidade, né? Com a certeza ou com a dúvida da salvação. Para onde eu vou quando tudo isso aqui terminar? Né? E eu acho que essa lição, a importância dessa lição, né, para o jovem pré-adolescente, essa criança que está saindo dessa fase, entrando nesse processo de complexidade, que é a sua própria maturidade cognitiva e espiritual que vai se iniciando, ele começar fortalecido por essa palavra. Né? Aqui no livro de Mateus, o Senhor diz assim, de Mateus não, de Marcos, ele diz assim, Marcos capítulo 13, verso 14, ele diz assim, ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi preditada por Daniel, profeta, estar onde não deve estar, né? Quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criaram das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Esses são os momentos, né, que estão registrados na palavra, né, já falamos a respeito das profecias do Antigo Testamento que linkam, né, a história, porque a nossa história é dividida, né, a importância, dada a importância dessa figura que ilustra toda a nossa fé, o autor da nossa fé, ele dividiu o tempo em dois. Né? Existe um período antes de Cristo, um período depois de Cristo, e a única coisa que liga esses dois momentos são as profecias. Né? A profecia de Isaías, em que a luz, que uma virgem daria a luz a um menino. Ele deu o nome desse menino, o menino seria Emanuel, o Deus conosco, né? E aí Jesus ele está lá no meio dos seus discípulos e ele diz assim: o que é que estão dizendo ao meu respeito por aí? Né? E eles começam a falar, uns dizem que você é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. Ele diz assim: mas vós o que direis, né, de mim? O que dizeis de mim? E imediatamente, né, Pedro, tomado não pelo Espírito, porque o Espírito estava lá
com o Pai, né? Porque Deus estava conosco, o Emmanuel conosco, então não havia a atuação do Espírito Santo, e imediatamente Pedro, tomado de toda a sua ousadia, diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? É o link entre o tempo passado e aquele momento, aquela palavra se cumprindo naquele momento. E é maravilhoso porque ele diz assim: não dizes isso de vós mesmos, mas foi o Pai que te revelou. Né? Ele nem fala no Espírito Santo, porque tudo vem do Pai. Jesus vem do Pai, o Espírito Santo vem do Pai, e ele diz: olha, foi Deus que te revelou. E Pedro só fez abrir a sua boca. E é isso que nós estamos fazendo agora, só abrindo a nossa boca, para que sejamos instrumentos de Deus na terra, para que as pessoas ouçam o que estamos dizendo, né, e creiam que, da mesma forma que o Senhor, com riqueza de detalhes, como a gente já falou, ele cumpriu todas as palavras do Antigo Testamento, assim se fará acerca das profecias que ainda hão de se cumprir. Né? Porque estamos vendo as palavras se cumprindo. Senhor, em outro momento, o Senhor vai dizer: olha, vocês vão ouvir de guerra, de rumores de guerra, ainda não será o fim. Essas coisas ainda vão se prolongar, elas ainda vão se intensificar, como disse Gilson, né? A intensificação das dores. O que é bom, você estava falando na questão do parto, e eu estava lembrando de um momento importante desse processo, é que quando está bem pertinho do momento, dos momentos finais, tem um período de avivamento. E a gente chega, sempre fica, já chega passando dos 8 meses, a gente vai ficando cansada, vai ficando pesada, né? Mas tem o dia do avivamento. Tem o dia em que a gente se levanta e faz o que tem de fazer, o que tiver de preparar, a gente prepara. Se ainda estiver faltando lavar a roupa, a gente lava. Se estiver precisando passar, a gente passa. Aquela faxinazinha no quarto do bebê, porque existe o período do avivamento no pré-parto, né? Na preparação, até que se chegue realmente o dia, né, da bênção final, o dia do Senhor, esse dia em que nós estamos esperando. Né? As Escrituras registram muitas profecias, né, que já se cumpriram e as que ainda vão se cumprir. Nós estamos nesse processo de cumprimento. Mas acho que tem umas 2 semanas que eu estava assistindo o noticiário e veio uma informação a respeito do exército chinês. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir alguma coisa a respeito disso, mas eles estavam se preparando, né? A notícia era que o governo chinês estava se preparando para marchar na direção de Israel. E quando eu ouvi essa notícia, eu me alegrei, porque eu lembrei imediatamente da profecia, né, de Daniel, que fala no Exército Vermelho que marcha na direção de Israel. Mas a lição traz a profecia das 70 semanas, né? No capítulo 9 do livro de Daniel, o profeta faz referência a um período de 70 semanas, isto é, cada semana representa um período de 7 anos, totalizando 490, que são relativos a Israel. A maior parte já se cumpriu, né? Pois de 490 a 483 marcam um período que vai desde a época em que saiu a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém, né, até a morte de Jesus. Né? O término do cativeiro de Israel, de Judá, até a morte de Jesus. É o período em que se marca, lembra dos 400 anos de silêncio que a gente falou? Né? É esse período, né, que era desse período em que Daniel estava falando. E ele diz assim, na profecia do profeta Daniel, né, no capítulo 9, ele diz assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito como um poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê,
Temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Estava aqui apenas no início do cativeiro, né? Que foi quando Daniel foi levado. Súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e alcançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu ainda falando na oração. O homem Gabriel, que tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí aqui ele já entra em um outro momento, né, que é o momento da grande tribulação que nós vamos viver. Né? Ele fala, a princípio, das 70 semanas que o povo de Israel iria viver, né? Aquele cativeiro, que cada semana representaria 7 anos, né? E aí haveria um período de 70 anos, que seria o período do cativeiro, que até chegar à morte de Cristo, né, completaria as 70 semanas, os 490 anos. É muito detalhe, é muita riqueza de detalhes para pensarmos, né, que algo que foi escrito antes de Cristo vir ao mundo, antes de Cristo nascer, antes de Cristo se revelar como Senhor, antes de Cristo morrer, antes de Cristo ressuscitar. Todas essas coisas foram escritas com riquezas de detalhes, contando os dias, contando os anos, os meses, né? E todas essas coisas se cumpriram. Por que é que as outras coisas não vão se cumprir? Né? Crendo nessa palavra, nós estamos firmes na presença do Senhor, porque eu fiz questão de fazer a leitura desta profecia, porque no livro dos evangelhos, né, Lucas, Marcos e Mateus, ele diz assim: lê e entenda. Né? Lê e entenda, Daniel, lê o que é que está escrito lá, para que possa ser compreensivo a respeito de que estou falando. E essa última semana que ainda, né, ainda precisamos vencer, ele diz assim: depois das 72 será cortado o Messias, ou seja, o Senhor passaria, né, ao fim das 70 semanas, o Senhor seria levado, né, ele morreria e ressuscitaria, mas ainda 2 semanas seriam necessárias para que
toda a palavra se cumprisse. Ele diz, depois das 72 será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, e aí virá o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. Mais uma vez, né? E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos, né? O governo único, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, que aí é a semana da grande tribulação. E a nossa confissão de fé, né, diz que nós seremos alcançados, ou glória, antes dessa última semana, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana para acessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, na metade da semana, na metade desses 7 anos, o Senhor vem buscar a sua igreja, nós vamos nos encontrar com ele na glória, né? E depois voltaremos com ele em majestade. Eita! Então, o Senhor, ele é Deus, né? Nas nossas vidas. E nesse último momento, nós iremos com ele guerrear, né, contra o príncipe das trevas. E aí o venceremos em nome de Jesus, né? A profecia afirma que após o cumprimento das 62 semanas, a vinda do Messias resultaria na instauração de um governo de justiça eterna. A partir desse final, né, o Senhor Jesus veio pela primeira vez, foi crucificado, conforme anunciou o profeta Daniel. O tempo que marca o fim das 72 semanas e o início da última semana é considerado pelos estudiosos como o período da igreja, né? É esse período que nós estamos vivendo, esse período que Gilson falou a respeito dessa promessas que estamos esperando, né, a respeito de um novo céu, de uma nova terra. O Senhor vai vir para julgar a sua igreja, mas estamos vivendo em um tempo em que muitos sinais estão sendo cumpridos, são terremotos, são guerras, é fome, é peste, é guerra entre famílias. Gente, alguém imaginou algum dia na vida que nós passaríamos pelo eu nem sei assim determinar a palavra, mas alguém imaginou na vida, eu nunca imaginei ver isso. Famílias sendo destruídas por causa de uma ideologia, a guerra ideológica. A guerra não é necessariamente, né, uma guerra de espadas, uma guerra de armas, uma guerra de tanques de guerra, não. Uma guerra ideológica, uma guerra que destrói a mente, o psicológico, o emocional. E aí, por isso, né, o Senhor ele vai falar que pais estariam contra os seus filhos, os filhos estariam contra os seus pais. Quem não travou essa guerra nesses últimos dias, né? Eu que tenho filhos na universidade, né? Tenho filhos ainda entrando no ensino médio, eu posso, né? Eu pude testemunhar essa guerra, essa alienação ideológica, e como é difícil travar esse processo para que você não permita que a mente dos nossos filhos sejam consumidas por ideologias baratas, insanas e mentirosas. A guerra ideológica. Quem poderia imaginar, como você disse, Gilson, quem poderia imaginar que em 2022, em pleno século XXI, nós passaríamos por uma enfermidade, por uma gripe, que mataria milhões de pessoas em todo o mundo, né? Centenas de milhões, e com tanta tecnologia, né, com coisas tão fáceis, né, de se executar, imediatamente criou-se a doença, que foi quase uma arma biológica, e quase que imediatamente também criou-se a vacina, em menos de um ano estava tudo pronto, né? E estamos aí passando ainda com várias variações do mesmo vírus, e quem diria que essa guerra não seria com armas, não seria com espada, mas seria uma guerra fria, tecnológica e ideológica, né? Filho contra pai, pai contra filho,
um entregaria o outro à morte. Foi isso que o Senhor disse, né? E quando virmos toda essa assolação, é porque está bem pertinho de toda a promessa se cumprir. O profeta Daniel explica que no início da última semana, o príncipe que há de vir firmará uma aliança com Israel. Atentos para Israel. No meio dessa semana de 7 anos, ou seja, após 3 anos e meio, a aliança será quebrada com os israelitas. Esses eventos e sinais que precedem o surgimento do anticristo trazem aos crentes a certeza de que a palavra de Deus é fiel e as suas profecias têm se cumprido integralmente a cada dia, né? Por isso que quando eu ouvi falar no exército vermelho que caminhava na direção de Israel, eu lembrei imediatamente de Daniel, né? Porque muitos, quando ouviram essa palavra, muitos se levantaram para falar por Israel. Eu digo, opa, vamos ficar atentos. Está bem É pertinho. verdade, irmã Leite, né? Israel aí é o termômetro, né? É o, A gente termo, é o nosso. tem que estar E sempre atento ao que está e, acontecendo em Israel. e a dica não poderia ser outra, né? Precisamos habituar os nossos pré-adolescentes a ler a palavra, examinar as escrituras, examinar as profecias, e aí a dica para esta primeira lição será exatamente essa. Vamos procurar as profecias que já estão registradas, que estão registradas no Foram Antigo cumpridas. Testamento e se cumpriram no Primeiro Testamento, né? E as que estão se cumprindo ainda, para que os jovens identifiquem, os pré-adolescentes identifiquem e façam a transcrição dessas profecias. Amém? Amém. Essa lição é uma lição aí abençoada, né? Que vai nos trazer uma introdução, né, desse trimestre, introdução à escatologia, né? Nós vamos estudar ainda muitos aspectos, né, dessa volta de Cristo, né, durante todo esse trimestre, né? E que você esteja por aqui juntamente conosco, professor, Amém. acompanhando, né, a cada lição, porque esse tema ele é atual e ele é muito importante, né? A Necessário. nossa caminhada cristã tem esse algo, né? Se nós servimos a Cristo, se nós recebemos a Cristo, aceitamos a Cristo e nós cremos na sua palavra, então o que nós devemos aguardar é justamente a vinda de Cristo, né? Nossa esperança é sua vinda, né? Como diz o hino da Sim. harpa, nossa esperança é sua vinda. Então, essa é a esperança que arde, né, no coração de todo crente. E que, através dessa lição, nós possamos, né, trazer essa certeza também ao coração dos pré-adolescentes, né, a observarmos que aquilo que o Senhor prometeu já se cumpriu, uma parte já se cumpriu. Nós estamos já chegando aí ao final dessas semanas, né, reveladas a Daniel. Então, cada dia nós estamos mais próximos da vinda de Cristo e é necessário que estejamos preparados para este momento. Amém? Que essa lição ela seja uma bênção na sua vida, né? Olha aí, Melody já mostrando a próxima lição, sinais da volta de Cristo, né? Sim. Amém. Será uma Amém. bênção e nós vamos nos aprofundar um pouco mais, né, sobre os acontecimentos dos últimos tempos, né, também. Então, uma boa lição, uma boa aula para você, professor, e que o Senhor Amém. continue nos abençoando. Amém? Amém. 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 Paz do Boa Senhor. aula. A paz do, Paz do a Senhor. paz do Senhor, queridos. Estudem que tem muita coisa para a gente aprender esse trimestre. Verdade. O negócio é profundo, é profundo. Beijo, até a próxima.